Olá, sejam bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andreoli. Eu sou a professora Gabriela Breg e hoje vamos falar sobre um tema muito fascinante. Vamos falar sobre a história da ciência e tecnologia e como os avanços científicos transformaram a vida das pessoas ao longo do tempo. Para nos ajudar nessa conversa, temos a honra de receber o professor de História do Colégio Elisa Andreoli, Renato Aurélio. Professor Renato, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite, né, e se colocar à disposição para estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, a honra é minha. Bom, antes de iniciarmos, como de praxe, nós vamos dedicar esse momento especial a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, pedimos tua bênção nesse momento de partilha e aprendizado. Que possamos reconhecer a importância do conhecimento e da ciência como instrumento que nos aproxima da verdade e do bem comum. Agradecemos pelas mentes brilhantes que, ao longo da história, trouxeram avanços que transformaram o mundo. E te pedimos sabedoria para usarmos esse progresso sempre a serviço do bem e do próximo. Abençoa a nossa conversa de hoje para que ela inspire em todos nós o desejo de aprender e evoluir, sempre guiados pelo teu amor e tua luz. Amém. Bom, professor Renato, a gente vai começar o nosso papo, então, conhecendo um pouco mais do professor Renato, né? Quem é o professor Renato? Então, o senhor pode se apresentar, compartilhar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal e profissional com a gente. Tá certo. Meu nome é Renato Aurélio dos Santos, né? Então, nasci em Florianópolis, me criei no bairro da Prainha, numa localidade chamada Morro do Bode, mais ou menos onde é o túnel Antonieta de Barros, né? Naquele morro ali acima. E então estudei meu ensino fundamental no bairro mesmo, né? Numa escola estadual, escola básica, né? Celso Ramos. No ensino médio fiz então na antiga Escola Técnica Federal, né? E depois fiz graduação em Engenharia Civil. Então, fiz 2 anos e meio de Engenharia Civil e acabei não concluindo o curso. Eu acabei tendo outros compromissos e também tinha outros interesses e também uma questão vocacional, né? A questão da história, assim, era uma Batia busca... forte no coração aí. Com certeza. Assim, a minha ideia de viajar pelo tempo e pelo espaço, né? Então, era uma coisa fascinante que eu já cultivava desde a infância, né? E chegou o momento, assim, da gente escolher um caminho, né? Então, eu estava, apesar de eu ter formação técnica, né? Na escola técnica e então ter estudado 2 anos e meio de engenharia civil, eu não estava me encontrando. E, enfim, a área da história sempre foi fascinante e eu acabei, então... Migrando de curso. E graduei em História e depois comecei a fazer o mestrado, mas também, ao mesmo tempo, já dava aula, né? Então dava aula já na graduação. E o magistério começou a consumir a maior parte do tempo, né? Então dava aula em pré-vestibular, cheguei a dar aula em curso superior na UDESC e na FURB, como professor colaborador durante 1 ano. E, enfim, me dediquei mais então à formação do ensino médio e ao pré-vestibular, né? E comecei a trabalhar no Colégio Elisa Andreoli no ano 2000, né? Então, já estou há 25 anos aqui no colégio, né? Então, com muito prazer, continuo dando aula aqui. Quanto tempo de magistério já, professor Renato? Em sala de aula eu já comecei em 1987, né? Então já no primeiro ano de graduação. Então, 37 anos, né? Para 38. Legal, uma história linda aí, né? Lecionando história. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre ciência, sobre história, sobre tecnologia, né? E para a gente começar, a gente vai começar do começo, do princípio, né? E aí, professor Renato, eu queria que falasse um pouquinho para a gente como que esses primeiros avanços científicos eles foram sendo identificados de maneira bastante especial
nas civilizações antigas, né? Como Egito, Grécia, Mesopotâmia, né? E como que o reconhecimento dessas melhorias na qualidade de vida dessas pessoas impactaram o modo em que elas viviam nessas sociedades, né? Bem, a gente tem então como referência, né, essas civilizações que surgiram próximos ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio, né, mas esse processo também ocorreu em outras regiões do planeta. Né? Surpreendente os avanços que ocorreram aqui no continente americano por civilizações como a Moche, a Wari, a Ximo, a Nazca, a Olmeca, etc., né? Maias, astecas, incas posteriormente. E também lá no continente asiático, no Extremo Oriente e na China. Né? Mas, em relação à nossa civilização ocidental, vamos dizer assim, né? Nós temos, então, as nossas raízes ali na região do Oriente Médio e no Mediterrâneo. Então, a Mesopotâmia, né? Essa região entre rios, né? Onde hoje é o Iraque praticamente, então, nós temos culturas que se estabeleceram ali que deram grandes avanços para a humanidade. Né? Então, em relação a uma agricultura sistematizada, né? Uma agricultura de irrigação, e para isso, então, obras de engenharia, né? Obras importantes para dominar as águas, né? E preparar, então, o solo para a agricultura. Então, isso levava à necessidade de conhecimentos de agrimensura, de geometria, e esses povos, então, tiveram grandes avanços nesse campo da matemática, né? Como o estudo da raiz quadrada, da circunferência, uma série, então, de avanços e conhecimentos, né? Então, a divisão da circunferência em 360 graus, então, esses conhecimentos começaram, então, a ser registrados, né, porque esses povos também criaram um sistema de escrita, né, chamado escrita cuneiforme. Né? E no Egito, então, a civilização egípcia, que se desenvolveu ao longo do Vale do Rio Nilo, também teve grandes conhecimentos no campo da matemática, principalmente na geometria, na trigonometria, como também em outros campos do conhecimento, né, inclusive na medicina. Então, Egito e Mesopotâmia, né? Então foram civilizações marcantes na chamada Idade do Bronze. Né? E a Grécia, então, é o berço do Ocidente, vamos dizer assim. Então, na Grécia, nós temos, então, como grande herança cultural, né? Aquela filosofia, tanto a pré-socrática, né? Então, aqueles pensadores, Demócrito, Anaximandro, Tales, Pitágoras, né? Como os filósofos, então, que vão compor a base da lógica e do racionalismo, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Então, lá da Grécia, nós, então, herdamos esse dilema da humanidade, né? Que nós temos, então, nossa vida, ela deve se prender à virtude ou deve ser a busca do prazer, né? Então, da Grécia, principalmente do chamado período helenístico, a gente herda a ideia do epicurismo e do estoicismo, né? Nesse campo da filosofia. Então, esses povos aí da antiguidade que você citou, né? Eles nos deixaram uma grande quantidade de conhecimentos, né? E esses conhecimentos foram aprofundados por povos e culturas posteriores, né? Então, ninguém começa do zero. Inclusive, esses povos também tiveram uma base anterior, né? Então, nós não temos ainda assim um conhecimento sobre como e onde e quando começou a civilização, né? Então, provavelmente, essas civilizações que nós conhecemos, né? Elas são precedidas por outras que desapareceram devido ao período diluviano, né? Que seria, então, o aumento da área do Mediterrâneo, né? Então, o Mediterrâneo ele aumentou a sua área, então muitas cidades que existiam acabaram ficando submersas, né? Depois do grande degelo, né? Que foi o fim da era glacial. Então, a nossa cronologia aí está muito ainda longe do que os pesquisadores compreendem, né? Como o início da civilização. Então, essas culturas, Egito, Grécia e Mesopotâmia, para o Ocidente, né, foram maravilhosas assim. Então,
tínhamos essas colocações iniciais. Bom, professor Renato, o senhor falou sobre ali a questão da Grécia e dos filósofos, né? E quanto à contribuição, né, de pensadores, por exemplo, como o próprio Aristóteles, Arquimedes, quais foram a contribuição desses pensadores, né, para a ciência da época? Bem, em relação ao Aristóteles, né? Então Aristóteles ele é do século IV a.C., né? Então Aristóteles é do período de Alexandre da Macedônia. Então nesse período o conhecimento científico, principalmente em relação às ciências da natureza, foi notável, né? Então Aristóteles fez a primeira classificação dos seres vivos, né? Já que o Alexandre conquistou muitas terras, então dessas terras conquistadas ele mandava exemplares, né, de animais e plantas, e o Aristóteles fez esse catálogo que praticamente foi a base do conhecimento dos seres vivos até o Iluminismo, até o século XVIII. Então, o Aristóteles ele tem essa grande importância, principalmente no campo das ciências da natureza, né? E em relação ao Arquimedes, né? Então Arquimedes ele foi um grande inventor, um grande engenheiro, matemático, astrônomo, né? E físico. Então ele aplicou também muitas ideias que vieram do Euclides, né? Então Euclides foi assim um pensador, um matemático que estabeleceu postulados, né? Que o Arquimedes vai desenvolver, né? Então Arquimedes viveu no século II a.C., né? Então o Aristóteles era da Grécia, nasceu em Atenas, né? Mas depois viveu em outras cidades, enquanto que o Arquimedes era de uma cidade chamada Siracusa, que ficava na Sicília, sul da Itália, né? Que foi uma área de colonização grega. Só que o Arquimedes viveu numa época em que Roma, ainda a República Romana, estava se expandindo, né? E acabou conquistando a cidade de Siracusa. Mas a conquista romana ela se atrasou muito porque o Arquimedes foi um inventor que desenvolveu vários engenhos de guerra que acabaram, então, derrotando os romanos várias vezes, né? Então, o Arquimedes ele tem a sua importância, né? Como, por exemplo, a invenção da roldana, a invenção da alavanca, né? Então a frase dele, dê-me um ponto de apoio que eu moverei o mundo, né? Ele também está relacionado ao estudo de espelhos, né? A lupa, né? Então há uma narrativa de que a esquadra romana foi incendiada, né? Pelo raio da morte que o Arquimedes criou, né? Então o laser de Arquimedes, né? Com a lupa. Mas isso então a polêmica se realmente isso ocorreu, né? Porque muitos registros sobre Arquimedes só foram divulgados no século I a.C., em Roma, principalmente pelos estudos de Cícero, né? Que foi um grande estadista e um grande pensador romano. Então, o desenvolvimento do parafuso, né? Então, um parafuso que conseguia bombear a água, né? Então, como que a água poderia subir, né? Então o parafuso de Arquimedes, né, tem sua utilização até a atualidade, né? Então estudo sobre o cilindro, sobre a esfera, né? O próprio conceito de π está relacionado aos estudos de Arquimedes, né? A origem do estudo do cálculo da integral, né? Inclusive a própria questão da potencialização na matemática, né? Então tem relação com o Arquimedes. Mas uma das coisas assim que deixam mais assim fascinante o Arquimedes em relação ao estudo sobre a mecânica dos fluidos, né, o empuxo, né? Então, o Arquimedes era de uma família de nobres, né? Ele era até aparentado do rei de Siracusa, o rei Hieron. E esse rei Hieron mandou então produzir uma coroa, essa coroa de ouro, né? Mas ele ficou desconfiado lá que o ferreiro pegou uma parte do ouro e misturou outro metal, né, para confeccionar a coroa. Exatamente. Então, o Arquimedes foi desvendar esse mistério, né? Então, a frase eureka, eu descobri, e aquilo que ele saiu correndo, pulou da banheira pelado e saiu gritando, né? Isso é mais anedota, né? Não se tem
esse tipo essa de... confirmação. Isso é um exagero, né? Mas a questão de que ele, então, soube dar resposta para essa pergunta do rei, né? Então, comprovando que a coroa ela não tinha só ouro, né? Ela tinha uma mistura, né? Com prata. Então, essa descoberta, né? Esse conhecimento do Arquimedes em relação à mecânica dos fluidos talvez seja uma das mais conhecidas, né? Então, Arquimedes, sem dúvida, foi um dos grandes gênios da antiguidade, né? E que memória, né, gente? Para lembrar de tantos detalhes assim, né, professor Renato? Uma alegria poder ouvi-lo. Obrigado. Bom, a gente caminhando um pouco mais na história, então, né, a gente chega lá no século XVII e a gente começa a ver, então, o surgimento da Revolução Científica, né? E quais foram, professor, os principais nomes aí desse movimento e como que eles mudaram a forma como as pessoas, a sociedade começava a enxergar o mundo? A Revolução Científica do século XVII, principalmente XVIII, ela tem seu início, né, com a chamada Renascença, o Renascimento Cultural, né, que iniciou na Itália. Porém, os próprios renascentistas tinham uma visão assim preconceituosa, né, porque eles se consideravam assim uma ruptura com aquele passado medieval, né, inclusive o termo medieval, Idade Média, foi então criado pelos renascentistas, né? Mas podemos afirmar que o desenvolvimento científico e o próprio Renascimento, né, ele é fruto das modificações que já estavam ocorrendo na Europa há séculos antes, né? Então, o Renascimento é mais uma continuidade do processo de desenvolvimento científico com a vida universitária, né, do que uma ruptura em si. Então, o Renascimento ele coloca essa visão um pouco estereotipada do período medieval, né, principalmente devido à questão da disputa entre ciência e religião naquele período, né? E ainda havia a questão da censura ao desenvolvimento científico. Então, o nome que vai reunir tudo isso que colocamos, né, vai ser Galileu Galilei. Então, Galileu Galilei é considerado assim o pai da ciência moderna. Então, Galileu Galilei ele vai ser a grande fonte onde beberam, né, Isaac Newton, John Locke e o René Descartes, né? Então, esses pensadores, o Descartes na matemática, né? Então, estudos de álgebra, né? Estudos do ponto, da reta, o Newton, né? Então, com a natureza ampla, né? A palavra natureza em grego é física, né? Então, o estudo das leis universais, né? De gravitação, enfim, da mecânica, né? E o John Locke, né, principalmente em relação à questão dos direitos naturais, né? Então, o estudo da natureza e também nós, seres humanos, somos providos de direitos naturais. Então, a ideia de direito à vida, à liberdade, à felicidade, à propriedade e à segurança, né, nós herdamos de John Locke, né? Então, esses pensadores, o John Locke, o Isaac Newton e o René Descartes, né, são assim os grandes destaques, né, da ciência no século XVII. Maravilhoso. E aí a gente caminha um pouquinho mais e chegamos na Revolução Industrial, né? Que nos trouxe aí muitas inovações tecnológicas, né? E aí como que a ciência e a tecnologia se conectaram nesse período para transformar a indústria e o modo de vida como as pessoas viviam naquele período, né? Porque teve uma mudança aí, uma mudança na forma como a sociedade se organizava, como as pessoas trabalhavam, né? Uma mudança abrupta, né? Sim, radical nessa sociedade, né? A Revolução Industrial, então, é a ciência aplicada, né? Então, os conhecimentos científicos aplicados deram, então, origem a isso que foi denominado Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial ela alterou o modo de se produzir, né? Então, havia a produção artesanal, né? O sistema doméstico de produção, em que o artesão ele era o dono dos meios de produção e ele era a força produtiva, né? E
na Idade Média, na Baixa Idade Média chamada, né, vem o sistema de manufatura, onde já ocorre a separação entre meios de produção e forças produtivas, né? Então, o artesão deixa de ser o dono do negócio e passa a ser o empregado do comerciante, que passa a ser o dono da manufatura. Então, a Revolução Industrial, ela vai acelerar essa separação, né, entre capital e trabalho, né? Então, a Revolução Industrial, ela ocorre primeiro na Inglaterra, né? Depois se espalha principalmente pela Europa Ocidental. Então, ela vai influenciar numa mudança, né, da estrutura da sociedade, com o êxodo rural, com explosão demográfica, né? Então, a Revolução Industrial, ela vai trazer essa dicotomia entre burguesia e proletariado, né? E sem uma legislação que protegesse o trabalhador daquela situação de superexploração, onde não havia legislação sobre jornada de trabalho e salário. Então, a Revolução Industrial, ao mesmo tempo que ela vai aplicar essas inovações tecnológicas que vão gerar conforto, né, que será usufruído por uma pequena parcela da sociedade, uma boa parte da sociedade que participa desse processo, né, não será premiada com os avanços tecnológicos, com os novos bens e serviços que a Revolução Industrial acabou gerando, né? Então, o processo de Revolução Industrial acabou aumentando, então, as desigualdades sociais, né? Apesar de ela alterar o sistema de produção, né? Aumentando a produção, aumentando a produtividade. Então, a geração de riqueza aumentou extraordinariamente, mas, ao mesmo tempo, houve também muita miséria, né? Isso a gente pode ver em vários filmes, né? Tem vários filmes que retratam esse período, né? E a forma como as pessoas viviam naquela situação. E a gente vai caminhar um pouquinho, então, na linha do tempo, nessa nossa linha do tempo. E o senhor pode falar um pouquinho para a gente qual foi a importância, então, da invenção como a máquina a vapor, como, por exemplo, a eletricidade, né? O próprio telégrafo, nas transformações aí da vida em sociedade, no transporte, na comunicação e por aí vai. Em relação à questão da máquina a vapor, né, primeiro, a máquina a vapor, o motor, a máquina de fogo também chamada, ela ligada a James Watt, né? Então, James Watt, ele tem uma anedota que fala que quando ele era criança, ele observava a chaleira da mãe esquentando água, né? E a tampa da chaleira, quando a água fervia, a tampa da chaleira levantava um pouquinho, né? Saindo, borbulhando a água, né? Então, essa anedota coloca, então, o James Watt como, assim, o criador da máquina a vapor, né? Mas a máquina a vapor, ela surgiu de uma adaptação de uma outra máquina que era usada para tirar água dos túneis das minas de carvão. Então, como tinha a Inglaterra chove muito, então havia muita infiltração da água da chuva, né, no solo, e isso inundava então as galerias das minas de carvão. Então, a necessidade de como tirar a água lá do fundo das minas de carvão. Então, uma das inovações criadas era essa de esquentar a água lá no fundo da mina, e a água então virava vapor, e esse vapor era canalizado até a boca da mina, e assim o vapor ia para a superfície, né? Então, baseado nesse princípio, então James Watt cria uma máquina em que o calor transforma a água líquida em vapor, e esse vapor, que tem pressão maior, vai pressionar um sistema de pistões, né? E esse sistema de pistões vai movimentar polias e correias, que nada mais são do que as roldanas lá do nosso velho Arquimedes, né? Então, a máquina a vapor, inicialmente, ela era usada principalmente na indústria têxtil, né? Ela era usada para mover a máquina de fiar e o tear mecânico. Então, só no século XIX que a máquina a vapor será utilizada para os transportes, né? Então, para o transporte terrestre. Então, a máquina a vapor, então, ela era usada para puxar uma carroça.
Só que a máquina era muito pesada e ela enterrava, o piso não suportava o peso, exatamente. Então, para solucionar esse problema, então construíram trilhos para a máquina a vapor deslizar sobre esses trilhos, né? Então daí vem o tal do trem, da locomotiva, né? Então Stephenson desenvolveu isso no início do século XIX e um pouco depois Robert Fulton vai então criar a máquina a vapor para a navegação. Então a máquina a vapor, como vai mover um sistema de polias e correia, esse sistema também pode fazer girar uma roda de paz, né? Tipo um pedalinho gigante. Então os primeiros barcos a vapor, eles usavam esse dispositivo, né? Mas a hélice, que já era um princípio que vinha do Renascimento, que vinha de Leonardo, por exemplo, ela vai se dar muito bem na navegação, né? Então o uso da hélice vai revolucionar a navegação. Então, o desenvolvimento dos meios de transporte, né? Então imagina você atravessar o Atlântico em 2 meses, então reduzir essa viagem para poucos dias, né? Então foi uma revolução extraordinária. Então, no campo dos transportes, né, a Revolução Industrial, ela trouxe essa nova dinâmica, né? Então, pessoas, mercadorias, conhecimento poderiam se espalhar mais rapidamente, né? Então, o aumento da velocidade, né, da informação, do transporte, isso tudo, então, está inerente a esse processo de revolução industrial. Ótimo. Bom, chegamos ao século XX, né? E aí os avanços começaram a se tornar ainda mais impressionantes, né? Nas áreas como medicina, né? A própria informática, as telecomunicações, né? Quais foram, então, professor, os principais impactos aí desses avanços na sociedade já no século XX? Em relação à medicina, né, então é muito importante destacar que nas guerras, nos grandes conflitos, né, então a maioria dos óbitos, né, eram provenientes dos ferimentos das batalhas, né, de guerra, das guerras, do que propriamente o óbito em campo de batalha, né? Então ocorria assim posteriormente nos hospitais de campanha, né? Então e outros problemas, principalmente em relação à questão do cuidado com a parte sanitária, né? Então, os acampamentos dos soldados que ficavam aguardando o momento de irem para o campo de batalha, então eram muito sujos, né? Eram imundos, eram fétidos. Então, e esse ambiente era um ambiente em que as doenças proliferavam, né? Então, os avanços relacionados à medicina, né, principalmente o desenvolvimento de vacinas, né, já no século XIX, então, o Dr. Louis Pasteur, por exemplo, no caso da varíola, né, mas outros estudiosos, né, em outros campos da medicina. E no início do século XX, né, então, durante a Primeira Guerra Mundial, a gente teve aquela grande epidemia que foi a gripe espanhola, né? Então, o grande avanço da medicina só ocorreu em relação a essa questão do combate às infecções por volta de 1929, quando Fleming desenvolveu a penicilina, né? Então, essa foi uma das grandes revoluções no campo da medicina, né? No campo das comunicações, então a gente destaca então a invenção do telégrafo, não, pelo Samuel Morse, né? Então, isso em meados do século XIX. E por volta de 1860, 1870, a invenção do telefone. Então, ambos inventos, eles necessitavam de fios, né, para transmissão dos dados, das informações e da voz, posteriormente, né? E o telégrafo sem fio, que é de Marconi, né, que é no final do século XIX, início do século XX, né, lá por volta de 1900. Então, foi uma grande revolução no sistema de comunicações. Então, os navios munidos de telégrafo, né, poderiam, então, acionar as suas bases, os portos, né, para socorro, para algum problema, né? O caso mais emblemático, né, que é o caso do Titanic, né? Então, 1912, né, o Titanic já mandou um SOS através do telégrafo. Então,
o desenvolvimento da comunicação via rádio, né? E o setor da informática, né, ele vai ter, então, um grande desenvolvimento na época da Segunda Guerra Mundial. Então, com a Segunda Guerra Mundial, esse campo da informática tem um grande avanço, né, tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, em relação à questão de processamento de dados, né, então, na Alemanha nazista havia uma preocupação em ter um controle estatístico, né, porque havia uma indústria da morte, né, os campos de concentração. E eles precisavam, então, ter um controle dessa máquina macabra, né? E a IBM, essa empresa, né, International Business Machine, a IBM, ela tem ligação com o desenvolvimento desses cartões, né, de perfurados, né, que eram usados, então, para esse processamento de dados. Ao mesmo tempo, né, nós temos a famosa máquina Enigma, né, que era para transmitir os códigos alemães para os ataques aéreos e navais, principalmente. E os ingleses, quando capturaram um veículo, um avião com essa máquina, né, então começaram a estudá-la e é considerado, então, o pai da informática, né, um dos pais, né, o Alan Turing, né, que foi um matemático, então, que conseguiu decifrar esses códigos, né, decodificar nessa máquina Enigma. Então, em meados do século passado, né, na primeira metade do século passado, então, os grandes avanços no campo das telecomunicações, né, da informática e da medicina, então, são relacionados, assim, infelizmente, né, com a guerra. Com as guerras. Então, as guerras mundiais que trouxeram, que foi uma grande tragédia, né? Trouxeram também avanços. Nesses diferentes campos, né? Exatamente. Então, essa situação da humanidade, né? Então, nós temos condições de termos grandes avanços, né, para o progresso da humanidade. Então, o progresso da ciência deve favorecer o progresso da humanidade e não ser usado para destruir a humanidade, né? Então, nós tivemos essa situação, né? Ao mesmo tempo, o avanço científico salvava vidas e o avanço científico era usado para destruir vidas, né? Exatamente. Bom, e aí também, caminhando um pouquinho mais, a gente começa com a corrida espacial, né? E que também marcou essa época. Como é que os avanços aí na exploração do espaço influenciaram, então, a ciência e as tecnologias, e que a gente pode ver até hoje, né? Aí essa corrida espacial ainda acontecendo, né? Então, viajar no tempo e no espaço, né? Então, tanto o espaço... Era o sonho do menino Renato, não é? Então, e para o espaço sideral, né? Então, essa nova fronteira, né? Então, o desconhecido, né? Então, desde tempos remotos, né, desde a origem da humanidade, né, então essa questão de olhar para os céus, para o céu noturno especialmente, né, também o diurno, né, então as divindades solares, né, e o céu noturno principalmente era fascinante porque ele era misterioso, né, mais misterioso. Dotado de enigmas, né? Sim, então questão de presságios, profecias e horóscopos, né? Então, quando comentamos no início da nossa conversa lá sobre a Mesopotâmia, né? Então, eu não cheguei a comentar, mas a Mesopotâmia, lá principalmente a primeira Suméria, né? Desenvolveu, então, no campo da astrologia, né? Paralelamente à astronomia, porque não havia separação entre ciência e magia, né? O mago era o cientista. Então, o mapeamento do céu noturno e várias observações em relação a eclipses e a outros fenômenos do céu, nós temos esses conhecimentos graças a esses registros que foram feitos em escrita cuneiforme, né? Então, a corrida espacial. A corrida espacial, eu acho que ela teve, assim, um impacto enorme, né, na nossa civilização, no campo das mentalidades, no campo do comportamento, em relação à ficção científica, né? Então, no século XIX, quando Júlio Verne escreveu Viagem à Lua, né? Então aquilo era considerado algo impossível, né? Então,
a corrida espacial ela vai colocar assim a humanidade num novo patamar, né? Então conseguimos sair do nosso planeta e vamos para, né, o cosmos, né, para o espaço sideral ou para um outro astro, né, no caso o nosso satélite por enquanto, né, a Lua, ou visitas através de sondas, né, a Marte, a Vênus e aos confins do sistema solar. Então, o avanço que teve nesse campo, né, está relacionado também, infelizmente, à guerra, né? Então, as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, tinham a corrida espacial como uma maneira de mostrar sua hegemonia no campo militar, no campo econômico, no campo tecnológico. Agora, mais recentemente, né, nas últimas décadas, melhor dizendo, né, então os europeus, a China, a Índia, agora mais recentemente, o Japão também desenvolveram seus programas espaciais, né? Então, a corrida espacial, em relação ao desenvolvimento tecnológico, né, ela trouxe, então, a telefonia celular, né? O avanço da telefonia celular foi possível graças aos conhecimentos e às tecnologias desenvolvidas na corrida espacial, como também a parte de micro-ondas, né? Então, o micro-ondas também foi desenvolvido nesse processo aí de tecnologias para a corrida espacial, né? A questão de alimentos desidratados, né? E até coisas que são mais corriqueiras, como, por exemplo, né, o feixe Clair, então vai ser substituído pelo velcro, né, nas roupas espaciais. Então, coisas assim mais sofisticadas, ou até coisas assim consideradas até banais, né, foram desenvolvidas graças à corrida espacial. Falando assim, o mais banal, quer dizer assim, mais trivial, Sim, né? Sim, mais para o cotidiano. Né? Exatamente, é uma coisa... De aplicação para o cotidiano. Exatamente. Ótimo. Na moda, né, Sim. principalmente. E aí chegamos na era mais digital, né? Quais foram, então, professor, as transformações que o senhor pode pontuar aí mais significativas trazidas pela internet, pelos computadores, né? E que até hoje a gente está vendo esse desenvolvimento acontecer, esse avanço tecnológico, mas que teve seu início ali na era digital. Essa questão aí da era digital, da informática, né? Então ela vai aumentar a velocidade, né, da transmissão do conhecimento, então ela vai nos dar acesso mais rápido, né, aos conhecimentos, às informações, né? Enfim. Porém, ao mesmo tempo que nós temos mais acesso à informação, nós temos também essa desinformação, né? Então, ao mesmo tempo, a informação ela precisa ser digerida, né? Ela precisa ter um tempo para ela ser compreendida, para ela ser absorvida. E nós vivemos uma época assim que temos uma tempestade, né? de informações, e isso então deixa a sociedade um pouco atônita, né? Ela ainda não está no mesmo compasso, né, do ritmo dessas mudanças. Então, ao mesmo tempo, a informática ela aumenta então o individualismo, né? Então, nós temos no mundo atual então questões relacionadas assim a um extremismo do egocentrismo, né? Então esse egoísmo, esse superindividualismo, né? Essa ideia de que somos autossuficientes e não precisamos do outro, né? Então, infelizmente, a informática poderia auxiliar mais na socialização, né? Na nossa convivência, em vivermos numa aldeia global, mas ela acaba criando novas barreiras, novas fronteiras. Né? Então, ela, ao invés de unir, ela está dividindo. Não é que ela está dividindo, ela é um instrumento que é usado, né, nessa situação que temos hoje. Né? Então, é importante a gente resgatar a nossa questão de animal social. Então, nós vivemos em sociedade.
Então, a situação da individualidade, né, ela deve ser compatível com o aspecto da vida social, né? Então, eu vejo que nos últimos tempos esse tem sido um dos problemas, né? Um grande desafio, né? É um grande desafio, exatamente. Então, um grande desafio de saber harmonizar tanto as facilidades, né, que a informática... Do acesso à informação e a conexão com, né, com o mundo todo, mas também com a redução aí desse aspecto individual e desse egoísmo, né, e dessa divisão, né? As nossas vivências. Então, em relação às nossas vivências, a vida social, né? Então, eu vejo que esse é um dos grandes desafios que nós precisamos equacionar, né? Então, saber conciliar essa facilidade. Nós vivemos, então, numa sociedade de informações, né? Da informação, melhor dizendo, e, ao mesmo tempo, estamos perdendo o nosso contato social, né? Então, isso faz diminuir a empatia, né? Aquele sentimento de sofrer pelo sofrimento do outro, né? Então, a gente se comover, a gente ter compaixão. Então, isso tem sido atrapalhado, né, por esse excesso de egocentrismo, né? Então, a gente tem esse dilema aí, esse dilema ético, né? Se a gente for pensar, é um dilema ético, né? Entre até moral também, né? Do que se vive, do que se ouve, do que se escuta, do que se tem acesso, né? Mas que a gente não pode negar que a gente pode, né? A velocidade com que a informação chega para a gente hoje é de uma rapidez que a gente nunca viu, né? A gente nunca... Ao mesmo tempo, a gente tem essa facilidade em conseguir a informação, mas, por outro lado, a gente fica distanciado do próximo. Do né? outro, Bom, professor Renato, e aí a gente chega, então, né, no desenvolvimento dessas tecnologias que a gente está vivendo neste momento, que é o avanço da inteligência artificial, das biotecnologias, né? Como que o senhor pode falar aí um pouco sobre esse avanço da ciência, da tecnologia e da história, ao longo da história, porque a gente está vivendo hoje? Realmente... Era aquele tipo de coisa que se pensava que só ia existir daqui a 100 anos, né? E a gente está vendo hoje. Robôs né, que fazem tarefas domésticas, cão-robô, né? Quantas outras invenções aí que a própria inteligência artificial tem sido desenvolvida e estabelecida aí na nossa sociedade, né? Exatamente. A questão aí da gente se desumanizar, né? Então, o avanço dessas tecnologias, a inteligência artificial não podem levar à nossa desumanização. Então, Perfeito. O avanço científico, o avanço tecnológico tem que ter pressupostos, tem que ter uma base ética, né? Uma base de formação moral mesmo, de caráter, né, por parte dos indivíduos que trabalham mais diretamente com esse campo do conhecimento, mas não só, eu acho que é uma coisa geral, né, de toda a sociedade, em que todo avanço científico ele deve ter sempre essa questão da ética, do compromisso com o outro, do compromisso com o planeta, né? Então, a gente tem que avançar, né, nesse campo da tecnologia, nesse campo da ciência, mas sem se esquecer que nós estamos num planeta que estamos vivendo aí uma época aí de mudanças drásticas, né? E essas mudanças drásticas elas foram causadas pela interferência humana. Então, está na hora da humanidade definir o que pretende, né, para as futuras gerações, principalmente em relação à inteligência artificial e à biotecnologia, para que não
deixamos de ser humanos na essência do conceito humanidade, né? Então, o avanço científico ele deve servir à humanidade e não escravizar a humanidade. Então, essas questões éticas que eu vejo assim que são fundamentais para a sociedade demarcar, né, esse campo do conhecimento. Então, é necessário que os países, que os estados, que as nações estabeleçam normas, estabeleçam regras para que esses avanços não escravizem a humanidade, né? Então, nós já estamos vivendo um período em que a dominação, né, não é tanto pela política, pela militar ou pela economia, né? Então, nós vamos viver uma época em que a dominação vai se dar pela tecnologia, né? Então, a tecnologia ela não deve ser um instrumento para a dominação, deve ser um instrumento para a cooperação. Mas é claro que eu estou indo assim mais para o mundo da utopia, né? Mas a utopia serve exatamente para isso. Talvez a gente nunca consiga chegar lá, mas ela vai fazer a gente se mover. Né? Então, para isso é que serve a utopia. E que seja para o bem, né? Que seja para o bem comum, que seja para o desenvolvimento saudável, né? Do bem-estar de todos. Por isso a necessidade de estabelecermos regras, né? Com um compromisso ético para o desenvolvimento da ciência e todos esses avanços tecnológicos. Perfeito. Professor Renato, muito obrigada por essa conversa. A gente teve aí 1 hora e uma aula de história daquelas, né? Então, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite e poder vir falar um pouquinho aí sobre história, ciência e tecnologia para os nossos alunos, para os nossos familiares e para todos que nos escutam. Bom, a gente vai finalizar então o nosso episódio com uma frase: que o amor e a dedicação sejam as chaves para transformar o mundo através da educação e do conhecimento. Essa frase, então, reflete o legado de Madre Elisa, conectando-se com o tema do episódio sobre progresso científico e tecnológico como ferramenta para melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente espera, né, professor Renato? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.